Olá, queridos. Agora nós prosseguiremos com mais uma aula de redação. Agora nós vamos trabalhar a coesão textual. Como hoje são duas aulas de redação, na anterior nós trabalhamos a descrição de pessoa, nessa agora nós vamos trabalhar a coesão textual. Mas o que é mesmo coesão? Coesão são alguns mecanismos linguísticos que, na verdade, trazem uma conexão lógica para o texto. O texto, para ser considerado um bom texto redacional, principalmente os textos dissertativos, eles precisam de elementos coesivos, ou seja, conectivos, que fazem, na verdade, o sentido desse texto. Ou seja, quando nós dizemos assim, que um elemento da frase A foi retomada na frase B, nós estamos querendo dizer que aí é obtido um tipo de ligação entre o texto. A ligação harmônica que faz com que as ideias do texto fiquem amarradas, entrelaçadas umas às outras. Então, esse tipo de ligação geralmente é feito com o uso de conjunções. O que mais que se utiliza como conectivos? As próprias preposições, certo? Algumas locuções adverbiais e assim por diante. Então, são diversos elementos que fazem a ligação do texto. Texto sem coesão é um texto que, na verdade, não tem sentido. É um texto aleatório, sem um sentido lógico. Então, nós temos alguns exemplos de coesão textual aqui, que por exemplo, se eu vou iniciar o texto em primeiro lugar ou antes de mais nada, eu posso usar prioridade e relevância, acima de tudo, principalmente, primordialmente. Já quando eu quero usar tempo, que tipo de conectivo que eu uso? Enfim, depois, então. Semelhança, um tipo de comparação. Igualmente, da mesma forma, deste modo. Quando eu quero usar a condição. Contato, desde que, a menos que. Adição. Além disso, ademais. Dúvida, talvez, provavelmente. E assim tem uma infinidade de coesões aqui, de elementos coesivos que trazem realmente essa conexão ao texto. Certeza, por exemplo, eu digo certamente, indubitavelmente. Surpresa, inesperadamente. E assim nós temos vários exemplos de como utilizarmos esses conectivos dentro do texto para que realmente traga essa ligação, vamos dizer assim, esse entrelaçamento entre as próprias palavras para garantir essa amarração utilizando esses tipos de conjunções ou alguns outros tipos de conectivos, as preposições e outras mais. Nesse texto aqui nós podemos observar que há alguns elementos coesivos que trazem o sentido do texto. Por exemplo, por não ter dinheiro para pagar uma dívida, João da Silva, jovem de temperamento violento, agrediu e assaltou Dona Diva Pereira quando fazia compras na feira. A pobre mulher ficou sem um tostão para voltar para sua casa. Dona Diva não deu parte à polícia. Então, por não ter dinheiro, ele assaltou. Então, é uma causa. Então, foi por esse motivo que ele assaltou, porque não tinha dinheiro. Então, aqui nós temos uma causa que é utilizada aqui como conectivo dentro desse texto aqui, certo? Por não ter dinheiro foi a causa, então por isso que ele assaltou. Ele agrediu e assaltou. Então, nós temos aqui um tipo de adição. São alguns tipos de elementos que fazem a conexão do texto, certo? Então, quando que ele assaltou? Quando a dona estava fazendo compras. Então, o rapaz assaltou. Então, houve um tempo, foi quando ela fazia compras. Ele assaltou. Ela ficou sem nenhum tostão. É novamente uma causa. Então, ele assaltou e ela ficou sem nenhum tostão. João assaltou Dona Diva. Dona Diva não deu parte à polícia. Ou seja, o correto seria dar parte. Se ela não deu parte, é um tipo de oposição.
Então, nós temos várias orientações aqui a respeito de elementos coesivos. E algumas atividades aqui nós temos também que com certeza nós vamos interpretar e ver quais são os tipos de elementos coesivos, se é causa, se é consequência, se é uma oposição, se é uma certeza, se é uma dúvida. A partir da interpretação dos textos aqui nós vamos observar. Por exemplo, aqui diz assim, observe as orações. As reservas petrolíferas do mundo são limitadas. A exploração descontrolada de petróleo acarretará a exaustão de suas reservas. Então, aqui, no caso, nós temos uma oração, e nós temos alguns outros períodos aqui que nós vamos fazer um comparativo. Reúna os dois períodos acima em um único, utilizando conectivos que mantenham as mesmas relações semânticas do texto original e eliminando repetições desnecessárias. Por exemplo, aqui diz assim, as reservas petrolíferas do mundo são limitadas. Aí diz, a exploração descontrolada de petróleo acarretará a exaustão de suas reservas. Então, há elementos aqui que podem ser retirados, reunindo esses dois parágrafos aqui, aliás, não são parágrafos, na verdade, reunindo esses dois períodos aqui, nós vamos trazer um aspecto coesivo e fazer uma eliminação daquilo que é desnecessário. Por exemplo, se nós juntarmos os dois períodos, nós teremos uma oração da seguinte forma. As reservas petrolíferas do mundo são limitadas. Portanto, então nós vamos usar esse conectivo aí. Portanto, ou por esse motivo, por essa causa, por isso, portanto, a exploração descontrolada de petróleo acarretará a sua exaustão. Então, nós vamos ver aqui a causa, por esse motivo, e a consequência. Então, nós usamos aqui para fazer essa ligação, nós usamos o conectivo. Portanto, certo? E há algumas outras formas também de reorganizar esses períodos, trazendo uma conexão interessante, utilizando a coesão, certo? E aqui nós temos mais algumas questões, por exemplo, reúna os dois fatos citados em um período estabelecendo entre eles a relação que se acha expressa nos parênteses. Exemplo, a humanidade consegue gerar energia. A humanidade suja perigosamente a camada de atmosfera. Então, nós temos aqui uma relação de quê? Uma relação de concessão. Então, a humanidade consegue gerar energia. Como nós colocaríamos como conectivo? Olha, embora, ou ainda que suje, ainda que a humanidade suje a camada de atmosfera, a humanidade consegue gerar energia. Ainda que ela suje a camada de atmosfera, consegue gerar energia. Então, nós vamos usar o embora ou ainda que é um conectivo aqui que vai trazer uma relação de concessão. Foi o que o enunciado pede aqui que façamos. Então, ficaria correto utilizar esse conectivo, ou embora ou ainda que, são semelhantes. Não haverá flores, nem petróleo, nem minérios. O homem continua entupindo com monóxido de carbono a camada atmosférica. Agora aqui está solicitando que façamos uma relação de causa. Então, nós poderíamos trabalhar da seguinte forma. Não haverá flores, nem petróleo, nem minérios. Uma vez que, ou já que, o homem continua entupindo com monóxido de carbono a camada atmosférica. Então, foi utilizado um conectivo aqui que traz uma relação de causa, já que ou uma vez que. E assim sucessivamente. Tem mais algumas atividades para serem trabalhadas aqui, tudo trazendo essas relações. Relação de causa, de consequência, como utilizar as expressões corretas dentro de alguns textos. Vocês podem prosseguir com a resolução das demais atividades e depois nós faremos as correções, como fizemos
já em algumas atividades trabalhadas anteriormente em literatura. Faremos da mesma forma em redação. Um alerta para vocês, pessoal, assim como vocês estão esses dias em quarentena, estamos em quarentena, vocês aproveitem para trabalhar textos que eu já havia passado em aula. Por exemplo, o texto da página 347, os 7 pecados atuais. Podem produzir, podem trabalhar, aproveitem aí para colocar em dia as atividades extras que foram passadas. No meu caso aqui em redação foi passado a prática 5 da página 347, os 7 pecados atuais. Eu já expliquei em sala, até coloquei algumas orientações como vocês produzirão esse texto, certo?